Olá, vamos para mais um encontro, hoje de ciência, e o assunto abordado hoje é o modelo atômico. Imagina que você tem um copo de água e retire dele uma gota dele. Dessa gota, você então retira uma fração menor ainda, até que forma uma gotícula microscópica. Agora imagine que você possa continuar esse processo até o limite, podendo obtendo cada vez mais uma quantidade de água menor. Até que ponto é possível continuar dividindo a água? Em outras palavras, qual é a menor parte que forma a água? Esse questionamento não é novo. Há milênios, as pessoas manifestam curiosidade sobre como os corpos, não somente a água, são formados. Qual é a menor parte de uma barra de ouro? E dos gases que formam o ar? Muitos pensadores e, posteriormente, cientistas se dedicaram à busca para essas questões. Essa ideia ganhou diversos adeptos e as partículas comum logo receberam o nome de átomo. Em grego significa indivisível. Defensores dessa ideia eram chamados de atomistas e defendiam que todas as propriedades da matéria se devem aos átomos que as compõem. Foi apenas a partir do início do século XIX que o átomo ressurgiu, porém dessa vez como teoria científica, que resumidamente significa basear-se em observações e experimentos. Desde esse período até meados do século XX, surgiram alguns modelos que procuram descrever a estrutura do átomo. Do modo geral, eles são ferramentas utilizadas pelos cientistas para representar e explicar objetos, sistema, fenômeno, etc. Em suas pesquisas com gases durante o período de 1803 a 1807, Dalton desenvolveu a teoria sobre a composição da matéria e a descrição dos átomos, apresentando-as à comunidade científica, dizendo que seus principais fundamentos eram: a matéria é formada por partículas fundamentais, que são os átomos são partículas maciças e indivisíveis, não podendo ser criada nem destruída. Cada elemento químico possui um determinado tipo de átomo e os átomos de elementos distintos apresentam diferentes propriedades, tamanho e massas também. Modelo atômico de Thomson. Alguns tempos após a teoria de Dalton, ainda no século XIX, diversos cientistas também realizaram trabalhos com gases. Entre eles estava o físico inglês William Crookes. Com base em seu experimento, em 1887, outro cientista, o inglês Joseph Thomson, demonstrou que o átomo era formado por partículas bem menores que eram carregadas negativamente. De acordo com as características observadas no experimento, que também realizou com gases, Thomson nomeou as partículas de carga negativa de elétrons e propôs um modelo atômico que consistia em uma esfera carregada positivamente, na qual os elétrons estavam mergulhados nela, como semente de uma melancia, ou como ficou conhecido neste modelo, o pudim de massas. Com isso, Thomson provou que os átomos eram divisíveis e em 1906 ele ganhou o Prêmio Nobel de Física pelas suas descobertas relacionadas à condução
de elétron em gases. O modelo atômico de Rutherford. Em 1909, alguns anos após o experimento de Thomson, físico neerlandês Ernest Rutherford pediu para os alunos de doutorado James Hansen e Ernest Metz e seus auxiliares que realizassem um experimento com o objetivo de tentar comprovar o modelo de Thomson para a construção da matéria. Esse experimento utilizava um material radioativo, o polônio, que já se sabia emitir partículas de carga positiva, chamada de partícula alfa. Eles então colocaram uma amostra desse material em um bloco de chumbo, com uma abertura da qual um feixe de partícula de carga positiva emitidas pelo polônio era direcionado sobre uma finíssima lâmina de ouro. Atrás da placa havia um anteparo fluorescente que permitia observar a incidência das partículas. O objetivo era observar se as partículas iriam sofrer algum desvio ou simplesmente passar pelo átomo da lâmina de ouro ou seguiria uma linha reta. Analisando os resultados obtidos, Rutherford percebeu 3 situações diferentes e fez as seguintes observações. Primeiro, a maioria das partículas conseguia passar pela lâmina de ouro sem sofrer desvio algum, ou seja, havia um espaço vazio nesses locais, ausente de carga positiva. A 2, ele diz, algumas partículas, ao atravessar a lâmina de ouro, sofreram de desvios. Isso significa que elas encontraram pequenos obstáculos em sua trajetória, atrapalhando o percurso em linha reta, ou seja, havia cargas próximas à passagem das partículas. E a terceira dizia que uma pequena partícula, uma pequena quantidade de partículas, não conseguiu atravessar a lâmina. Voltando para o lado de origem, onde foram lançadas, evidenciando dessa forma que elas encontraram um obstáculo fixo pelo caminho e colidiram de frente com esse obstáculo. Após analisar seu estudo, Rutherford concluiu que os átomos possuíam um núcleo, o qual era formado por prótons, partícula de carga positiva. Já as partículas de carga negativa, os elétrons, realizavam movimentos ao redor do núcleo, uma região que ficou conhecida como eletrosfera. O físico inglês James, que era membro do grupo de pesquisa de Rutherford, descobriu muito tempo depois uma nova partícula presente no núcleo do átomo, que não possuía carga. Ela foi chamada de nêutron. Ele também verificou que sua massa era praticamente igual ao do próton. E por essa descoberta, James ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1935. O modelo atômico de Rutherford Bohr, o físico dinamarquês Niels Bohr, trabalhou com Thomson na Universidade de Copenhague e com Rutherford na Universidade de Manchester, ambas no Reino Unido. Em 1922, ganhou o Prêmio Nobel de Física por suas pesquisas e publicações sobre a estrutura do átomo. Bohr propôs um novo modelo atômico, no qual os elétrons estariam presentes em órbitas circulares em volta do núcleo, complementando o de Rutherford.
Segundo ele, os elétrons ocupam órbita específica ao redor do núcleo, com raios determinados. Em cada órbita, o elétron apresenta energia constante, sendo que as órbitas mais distantes do núcleo do átomo apresentam mais energia. Assim, o modelo atômico de Rutherford-Bohr possui as seguintes características. 1. O núcleo é a região onde encontra os prótons, partículas subatômicas com carga positiva, e os nêutrons, partículas também subatômicas com carga negativa. O núcleo é milhares de vezes menor do que o átomo inteiro, mas é o local onde se concentra a maior parte da massa do átomo. E 2, a maior região do átomo é a eletrosfera, que fica ao redor do núcleo. Nela se encontram os elétrons, partículas também subatômicas com carga negativa. Os elétrons, então, estão em constante movimento e geralmente são encontrados em camadas eletrônicas ou níveis de energia. Nessa estrutura, os elétrons se movimentam entre essas camadas por meio de ganhos e de perda de energia. Quando um átomo recebe energia, seus elétrons podem absorvê-la e passa para a camada com níveis maiores de energia. Esse fenômeno é momentâneo, pois os elétrons retornam aos seus níveis de origem. Para que isso aconteça, eles liberam a energia antes absorvida, na forma de luz, por exemplo. Bom, então por hoje a gente dá uma pausa, né? E eu vou deixar a atividade aqui abaixo do vídeo. Vocês enviam no PV para a gente ir se organizando, né? Colocando notas e anotando tudo. E só um recadozinho, que tem gente devendo atividade, né? Fez uma, não fez outra, não fez nada, né? E vai acumular para mim e para vocês, né? A gente vai ter problema isso depois, né? A gente está sendo cobrado isso aí, vocês vai ser cobrado também, quem não está fazendo nada vai ser reprovado, tá? Então, veja aí a melhor forma de vocês manter essa atividade em dias, ok? Então, até logo, até o próximo encontro nosso em ciência. Tchau.